Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Hoje foi dia de apresentação do Ramon Dias e eu já quero te perguntar, gostou? Gostou do Ramon Dias? Eu gostei, pessoal, que ele já chegou com pulso firme. Nos bastidores já estão falando que ele tá minando, não. Ele tá indo lá com pulso firme e falando, não quer treinar não? Se afasta ali, por favor. Só isso só ele tá fazendo. Pessoal, outra coisa, acabou a novela Balotelli, o cara já chegou e deu um fim à novela Balotelli, porque se dependesse do Augusto Melo, ia fechar a janela e ainda estaríamos falando do Balotelli no Corinthians. Ramon Dias já chegou com a mão firme, é isso que importa pro Corinthians. Tem que ter um técnico assim. Lembra quando o Vitor Pereira era técnico do Corinthians? Comente aí se você gostou ou não e fortalece com like, porque tem mais novidades chegando no Corinthians. Fica até o final do vídeo para você ver, fortalece aí e vai Corinthians. Junto com o seu filho, né? Tava empolgado. Você viu a postura do homem? Você viu? Não, isso ele tem mesmo. Postura do homem? Isso ele tem, né? Ele chegou aí, disse que chegou a pegar é o primeiro que entra lá com postura em anos. Ah, eu também acredito. Falou várias coisas, vocês, mano. Se quiser depois destacar algumas aí, fica à vontade, mas acho que sobre ele colocou um ponto final na história ali do Balotelli, disse que não está nos planos. Tinha que ter alguém, né? Alguém são. Eu acho que chegou alguém consciente lá e trocou uma ideia no café. Chegou de fora, ali, né, pra falar. Precisa alguém falar pro Augusto Melo, né? Aí você já emendando, o Alex Santana também foi apresentado, camisa 80, fica até o final de 2027, ele tem 29 anos de idade. E nesse ponto, Bento, tá muito estranha essa situação, porque o próprio Augusto falou, quando ele era candidato e depois de eleito também, que na administração dele ia ter transparência, que ele ia falar quanto ele pagou no atleta, se o Corinthians é dono de 100% do direito federativo, se o ex-clube ficou com algum percentual, enfim, ele falou que ia esmiuçar todas as contratações que o time fizesse, e no caso do Alex Santana, os valores não foram divulgados. Eu espero que o Augusto exponha de fato aí quanto que o Corinthians tem, se é 100%, se não é, quanto foi pago realmente, enfim. É tudo que a gente espera realmente que aconteça dentro de uma administração de clube. Agora, com relação ao Ramon Dias, eu gostei da postura dele, viu, Bento? Um cara centrado, um cara que não mostrou deslumbre, um cara que tá vindo aí consciente do que ele vai pegar pela frente. Ele falou, não é o momento ideal, não é um time em começo de temporada, mas sabemos do desafio e vamos aceitar, vamos aqui trabalhar para isso. E eu vejo qualidade nele. Inclusive para o jogo de amanhã, Bento, o Corinthians joga amanhã, para quem não está familiarizado aí, o Corinthians vai jogar amanhã às 7 da noite com o Criciúma, em casa, e o Corinthians terá o retorno do Fagner, né? O Fagner já vai ficar no banco nessa partida, o Ramon também falou a respeito disso. Eu acho que tem tudo para o Corinthians melhorar, Bento. Eu sempre bati nessa tecla de que o Corinthians não era um time para brigar por títulos esse ano, principalmente depois que começou a jogar, porque no começo do ano até achei que dava para tentar beliscar alguma coisa, mas eu acho que é um time muito distante de estar onde está, e principalmente na situação que o Corinthians se encontra. Para vocês terem uma ideia da calamidade que o Corinthians vive hoje, se o Corinthians vencer o Criciúma amanhã, mesmo assim ele não sai do Z4, ele empata em número de pontos com o Vitória, que vai jogar também aí contra o Fortaleza fora de casa, deve perder esse jogo, mas o Corinthians aí pelo critério de desempate, o número de vitórias, ele continua atrás. Então o Corinthians mesmo com uma vitória contra uma derrota de um rival direto ali na luta para tentar escapar, amanhã o Corinthians ainda não deixa o Z4. Mas eu acho que é de suma importância o Corinthians conseguir vencer o Criciúma para dar até um up, porque o Criciúma é um dos times que vai brigar até o final para tentar permanecer na Série A. É na Arena. O Corinthians joga na Arena. Então amanhã, Domênico, é jogo de vida ou morte, é final de campeonato. Porque o Criciúma, apesar dele estar fazendo uma campanha muito boa, é o 14º hoje do campeonato, para as pretensões do Criciúma. Não, mas é que tá. Mas o Bento, Bento não, o Domênico. É time que vai brigar pra não cair, irmão. Tudo bem, time que vai brigar pra não cair. Até o final. Não tá ruim, não. Não tá ruim. Mas como não tá ruim? Hoje o Criciúma é o 14º, o Corinthians é o 17º. Não, mas pro Criciúma tá ótimo o 14º. O Criciúma tá aí é maravilhoso. Então, tá hoje, mas é que tá. Hoje, Bento, está na 14ª posição, não quer dizer nada. Seria ótimo pro Criciúma estar ali se tivesse na 37ª e 38ª, que aí de fato eles iam cumprir o objetivo que era a permanência na Série A. Mas eu ainda acho que o Criciúma cai. Eu ainda acho que jogos, né, mano? Mano, você falou uma coisa que é verdade, né, cara? O Cuiabá ter ganho do Bahia foi muito ruim, né?
para nossas pretensões de sair. Nossas. Nossa, que isso, Vieira? É porque, infelizmente, eu tô na mesma lama. Você tá na lama? E até para fazer um comparativo, Vieira, eu vejo mais vai, possibilidade do Cuiabá permanecer na Série A esse ano do que do Criciúma. E os dois ali estão muito próximos na tabela. Mas, mano, eu discordo de você. Acima, outro tá abaixo. Discordo de você, porque o Criciúma ele tem 14 jogos, o Corinthians e o Cuiabá, que estão sendo citados, já tem 16. Então, louco, tem 2? Hoje o Criciúma ele tem 17 pontos, o Corinthians ele tem 12 então, é o que eu tô e o Criciúma falando. com 2 jogos a menos. Quando o Palmeiras ganhou lá do Criciúma lá, o senhor Bento falou, não vai ser fácil times virem aqui e baterem no Criciúma, vão perder pontos. O Mano zoou ele. Mas peraí, vírgula. É porque você tá tentando defender o seu pupilo. O que eu falei naquela oportunidade foi defendendo o que ele falou. O que eu falei foi o seguinte... E também basta pegar minha declaração. Mesmo, o que eu disse foi o seguinte: eu falei um time que tá brigando pelo título, porque o Corinthians, Domênico, ele pegar o Criciúma dentro ou fora de casa, pra ele vai ser difícil. Porque o Corinthians hoje é uma porcaria, é um catado. Mas pra quem tá brigando pelo título, por exemplo, o Palmeiras vai pra Criciúma, perder ponto pro Criciúma lá, pode fazer falta no final. O Flamengo vai pegar o Criciúma lá ou no Maracanã, perder ponto, vai fazer falta no final. O Criciúma, Domênico, é time que briga pra não cair. E time que briga pra não cair, quando o time que tá disputando o título pega esse time e perde pontos, faz falta no final. Porque contra time grande você troca pontos, você ganha aqui, perde lá, empata lá, ganha aqui, enfim. Acontece esse tipo de situação. Porém, time que vai brigar lá no Z4, você tem que ganhar, velho, desculpa. Mas aí você tem que pôr isso também que vocês sofreram. Você também tem que colocar situação na qual vocês venceram na cagada, você sabe disso. Você era numa baita também... uma cagada. Tá bom, mano. Você tem que entender também que você, como time grande, estando lá embaixo, tem que ganhar desse time aí, porque você tem que ganhar. Cidadão, chegou o Ramon. Então não vem com esse papinho, não. Chegou o Ramon. Chegou o Ramon, mas é sempre esse papo. Chegou o Ramon, aí chegou o Tonhão, chegou não sei quem. Mas toda hora chega alguém e não faz nada. Atenção, você, ouvinte. Atenção. Essa aqui é a situação de momento, a pontuação, como que tá aqui. E não vou tirar aqui da brincadeira o Internacional, apesar dele ter 3 jogos a menos, tá bom? Mas vamos lá. 12º lugar. Vamos começar do Vasco, então? 11º? Olha o Vasco, em 20 pontos em 16 jogos, ok? 20 em 16. 20. Mas ele já tirou 8 acima da zona de rebaixamento. Já abriu, né? Abriu 8. O Internacional tem 19 em 13. É melhor, na minha visão, é melhor você ter 19 em 13 pontos, do que 20 em 16. Ele tem 9 pontos a disputar. Ele pode chegar lá em cima se ganhar. Isso, e tá trocando técnico porque tava ruim o trabalho do Cudê. Juventude. Também é boa a situação do Juventude. Ele tem 7 pontos a mais que a zona, e 19 pontos, e 14 jogos. Tem mais 2 jogos para fazer. Tá certo é que a gente não sei qual é a dificuldade. Um deles agora é São Paulo fim de semana. Não, mas não é. Não sei se é jogo atrasado. Mas vamos lá. É jogo atrasado por causa da enchente, Sombra. Ok, então não é o jogo atrasado. O Criciúma, 17 pontos, 5 pontos fora da zona, com 14 jogos. Mas 2 a menos aí. 2 jogos a menos. O Cuiabá, a esse sim, tem 16 jogos. Ele e já os fez. mesmo 17 pontos. A situação do Criciúma é melhor que a do Cuiabá. Mas o Cuiabá, nesse momento, ele abriu 5 pontos da zona. Com os mesmos jogos que tem o Corinthians. E o Cuiabá, ele tem 4 vitórias, o Corinthians tem 2. Aí vamos lá. Ainda fora da zona, o Vitória tem 15 pontos. 3 pontos a mais que é o primeiro da zona, que é o Corinthians. E onde é o problema? Mesmo que o Corinthians ganhe, o Corinthians só tem 2 vitórias. Vamos supor, o Corinthians ganha e o Vitória perde a próxima rodada. O Corinthians não sai da zona. Não sai da zona. A situação é tão feia, ô Sombra, que o Corinthians tem ainda 22 jogos a serem realizados. Dos 22, ele precisa ganhar 11. Presta atenção no que eu tô falando. Dos 22, mínimo, porque 33 pontos com os 12, 45. É a nota de corte. Administrando jogo a jogo. Mas é verdade. Ô, Domênico, não adianta pensar. Não adianta o Corinthians pensar hoje sério, ganhar 11. O Corinthians não, mas ô Vieira, a questão é a seguinte: o Corinthians hoje, se ele vence uma partida e depois ele consegue, não a próxima ainda porque ele continua no Z4, mas se ele pega o Bahia no final de semana, domingo, e vence o Bahia, a chance dele sair do Z4 é grande. E aí você começa a administrar uma situação fora do Z4.
É claro que aí você tem que fazer a parte matemática e falar a respeito de aproveitamento. Mas o campeonato do Corinthians, Domênico, é uma final a cada jogo. Não adianta fazer essa projeção de ficar sofrendo por antecipação, porque agrava ainda mais o cenário. Mas só para concluir, Sombra, a respeito do Corinthians, ô Bento, o Corinthians ele tá atrás de um volante chamado Facundo Bernal, ele joga aí no Defensor Sporting, né, que lá tem vários defensores no Uruguai, mas esse aqui é o Defensor Sporting, um time uruguaio. E esse cara aí tem 20 anos, é um volante, e tem outros 2 times aí na briga. O Fluminense hoje ficou um pouco mais para trás, porque fez uma proposta bem inferior, e eu não acho que o Fluminense tenha talvez hoje o cacife para investir numa contratação de peso. Então a disputa possivelmente pelo jogador deve ficar entre Corinthians e Botafogo. Botafogo hoje tornou-se o principal concorrente do Corinthians na busca do Facundo Bernal, esse volante uruguaio de 20 anos. E ainda um pouco distante, né, mano? Mas enfim, ainda conversando, o Brian Rodrigues, lá do América do México, né? E também o Zanabria, do Lanús, né? Só que os times não querem emprestar, querem vender, se livrar de vez dos jogadores, e o Corinthians, a gente sabe a situação que tá. Mas não adiantou 150 milhões lá, ô, mano? Pra pegar esses jogadores? Mas já tá comprometido. Ainda não pegou. Isso aí. Não? O cara Não, que mas tá pegando o Corinthians 150 já tá devendo, já tem que pagar o... 100, né? 148 tem que pagar, entendeu? Não, mas ô Bento, esse dinheiro que vai entrar aí no curto prazo, possivelmente vai ser feito aí investimento em reforço, sim. Nessa questão aí, o Corinthians deve usar aí esse aporte financeiro aí para tentar fazer dar um up, né? Contratar alguns jogadores nessa janela e tentar dar uma melhorada aí na qualidade do elenco para que o Corinthians possa permanecer na Série A. E aí o restante da dívida aí vão empurrar com a barriga, possivelmente para o ano que vem, enfim. Porque o Corinthians esse ano, Bento, independente aí do que ele faça no Campeonato Brasileiro, ele ainda tem 2 campeonatos em paralelo aí, que é a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Deve levar fumo nos 2? Deve, mas ainda são receitas que devem entrar pro clube. Ah, mano, é melhor esquecer isso aí e focar só no brasileiro, hein? Não, mas ô Marcão, com a chegada do novo técnico aí, a gente sabe que quando chega um novo treinador, a tendência é uma melhora pelo menos imediata. Se vai dar certo no decorrer do processo, mas isso aí não dá para garantir. Mas é igual o paciente quando ele tem aí uma parada cardíaca e você vai lá e dá um choque no peito. A princípio, volta o sinal vital. Agora, se vai permanecer estável, aí é uma outra questão, mas pelo menos o choque no peito o Corinthians está dando agora. Vamos ver se funciona. Já foi, hein, Domênico? Eu acho que tá difícil. Pode beijar a viúva. Porque também o Sombra tava dando... Torce contra a respeito dos últimos aí. O Grêmio tá na zona, mas tem 2 jogos a menos, se não me falha a memória. Tem, 2 jogos a Tem menos. essa bengala ainda, né? Tem os toda a cara. chance de perder os 2 também. Mas sabe não qual é o sei. problema? Não vai Qual perder que são nada, os 2? não. Você lembra os 2 que faltam? Criciúma em casa Tinta. e Galo fora. Tinta. Perde os 2. Ah, Vieira. Perde Pode os contar dois. que você não tem mais Mas nenhum ponto nesses Se 2 o jogos. Galo aí. arrumar o som lá, né? Que não tem acústica. Aí... Mas sabe o que pega? Pra quem tá Não tem brigando na zona de acústica. rebaixamento, sabe o que pega? Porque assim, tem 2 times, mano, que estão fazendo pontos aí que a gente falou. Cara, que não era pra estar fazendo. O Juventude hoje é o melhor time gaúcho Sim, é que tem no isso aí. campeonato. Exato. E o Criciúma também, que pra mim tava na minha cápsula do tempo no Z4. Eu Os também caras estão tava. no meio da tabela, Domênico. É. Então vai abrir 2 vagas ali pra nego brigar ali na zona de rebaixamento. Mas a ali, Lelê falou um negócio, Marcão. É. A Lelê falou um negócio na semana passada que é verdade, cara. Ai, a Lelê fala Será nada. que esses caras vão ter fôlego pra segurar, ficar no meio da tabela mais 20 e tantas rodadas? Aí é que Até tá, agora mano. tá, Vieira. É. Então essas coisas... É o mesmo papinho. Não que eu- sei, eu sei que não é isso que você pensa, que você quer, mas, cara, tá aí, os caras tá vencendo. É isso. Mas, gente, a também, verdade é essa também. Cara, no meio da São Silvestre, o Superman tá lá entre os campeões. E me diz uma coisa, o que Vamos aconteceu ver na com hora ele? que subir a Brigadeiro. E o que aconteceu na subida da Brigadeiro, quando o Grêmio caiu 3 vezes, o Corinthians já caiu, quando o Palmeiras caiu... Não, o Galo- Corinthians ele tomou um O que tropeção. aconteceu mas na aí que tá. subida da Brigadeiro? Não, mas o Grêmio é um time frequente em Série B, é um Cala time sua acostumado boca, com esse que sobe e frequente, desce. é E uma o Pra mim, medo de Grêmio, cada ano. Grêmio Medo e da América quarta. de Natal é igual. É, sim. Eu vou te Agora, mostrar o Corinthians não, Natal e caímos o uma Papai vez pra ver Noel como é que também, eu vou era. te mostrar. Agora, vou 2 te mostrar o assuntos Papai sobre Noel. o Corinthians. Um deles, aí mais uma questão até da área judicial, manchete do Globo.com. O presidente do Corinthians é processado por dizer em áudio que ex-assessora do clube se prostitui. Então tem uma ex-assessora processando o presidente do Corinthians por um Beleza, áudio hein? no qual ele teria Que beleza, dito isso. E uma outra, aqui, aí vem da coluna do Juca Kfouri, eu acho essa Melhor que a outra. muito melhor que a outra, hein? Muito melhor que... Não, eu tô falando sério, Vai. não tô fazendo aqui, olha.
grupo de investidores faz proposta pelo Corinthians. Fez proposta pelo Corinthians. Grupo de investidores? É. Um grupo liderado Querem comprar. por um. É um cara que, inclusive, ele é daquele grupo dono das lojas Marisa, né? Marcelo Goldfarb. Ele é filho do fundador das lojas Marina. E os Goldfarb sempre tiveram uma ligação muito grande com o Corinthians. Estariam, então, eles liderando um grupo querendo comprar o Corinthians. Ih, vai vender. Nossa, mas essa é a melhor notícia que Vai podia vender, aparecer. os caras vão vender o Corinthians. E você acha isso ruim? Não vão. Hã? Eu Pior quero que que, não. vai que venda. Mas, Mas eu o duvido que Corinthians aconteça. virar SAF é bom negócio pro Corinthians, hein? Então, mas eu duvido que aconteça, Vieira, porque o que significa virar SAF? Esse monte de chupim que tem dentro do clube, esse monte de sanguessuga não tem mais poder nenhum. Então, para que Não é isso bom seja pra vocês aprovado, isso? a questão não é ser bom pro Corinthians, a questão é isso é ser aprovado. Mas tem Tem dono, duas né? discussões aí. Porque quando você vira SAF, hoje no futebol brasileiro, Vieira, quando o clube ele fala vou virar SAF, são raras as opções ali, a não ser um Bragantino da vida, que era um time de interior aí que não tem um apelo tão grande e tudo mais. Mas quando eu falo de SAF, eu tô me referindo a clube grande. Por exemplo, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco. Eram times que estavam quebrados, cara. Eram times que estavam quebrados. Se não fosse, por exemplo, uma pessoa comprar e tomar conta e gerir o clube de maneira profissional, esses clubes eles iam falir. É aquele paciente terminal que chega um médico falando, ó, você tá pra Já morrer, era. mas tem um tratamento Olha, alternativo aqui. Quer? O cara não tem mais nada a perder, velho. O Corinthians ainda tem. Ainda você tem o quê? acredita Ainda que tem o ainda quê? tem Ele o que rindo. perder jogos no Sabe por campeonato, que eu acho? evidentemente. Não, pelo contrário. Ô, Sombra, eu vou colocar um exemplo aqui que eu acho que é pertinente. O Flamengo. O Flamengo, quando ele realmente teve uma administração profissional dentro do seu clube, ele tinha uma arrecadação extremamente inferior ao valor da sua dívida. A dívida do Flamengo, Sombra, era 4 vezes o valor da arrecadação. Ou seja, se o Flamengo faturava 2,5, a dívida era de 10. Então, o Corinthians hoje, Sombra, ele tem hoje uma arrecadação que é a metade do valor da dívida. Então, se você colocar isso matematicamente e equacionar, não estou dizendo que é fácil, é difícil sempre você fazer uma boa administração no futebol, porque a gente sabe o nível dos dirigentes que a gente tem por aqui. Mas hoje, o desafio dentro do Corinthians é menor do que era o Flamengo naquela oportunidade. Então. Tá indo bem com esses. Porque assim, há 2 anos você falava assim, não, porque a dívida do Corinthians é igual que a clube fatura. Não, porque a dívida do Corinthians é só 1,5 vezes maior. Agora já é 3 vezes maior. Mas tudo bem, a gente vai indo. Não, 2 vezes. Já falei que o Corinthians não é time pra SAF. Isso aqui é Corinthians. Isso aqui é o maior clube do Brasil. Isso aqui não nasceu pra virar SAF, não. Isso aqui nasceu lá no Bom Retiro. Lá, pô. Fica quieto. Até me emociono de lembrar da história do Corinthians. Isso aqui é o time do povo, pessoal. Isso aqui é o time do povo. Nada de SAF. Pessoal, usa aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E fala, só falar uma coisa aqui rápida do Criciúma. O Criciúma não tem só 2 jogos a menos. O Criciúma tá jogando bola, pessoal. Eu já vi o Criciúma jogar e já vi o Juventude jogar. É tanto que o Juventude quebrou o Inter e quebrou o Grêmio. E uma goleada em cima do Grêmio. O Criciúma vem jogando muito também. É só vocês darem uma olhada. Esse time não vai cair, não. Eu acho que esse time não vai cair. Mas vamos ter muito campeonato pela frente. Vamos ver e vamos aguardar o que o Ramon Dias vai fazer com o Corinthians. E lembrando, isso aqui é de 1910. Lá no Bom Retiro. Nasceu isso aqui, ó. Nasceu o Corinthians. Comente aí e fortalece com o like. E vai, Corinthians.